Neemias no Antigo Testamento. Neemias depois de Esdras. Antes de Esther. Livro depois de Esdras e antes de Esther. Neemias. É o capítulo 1. Essa passagem aqui tem muita riqueza, muito ensinamento. Acho que tem mensagem aqui para pregar, acho que o dia inteiro. É verdade. Livro de Neemias, capítulo 1. Todos acharam? Eu vou ler do 1 ao 4. Você permaneça com ela aberta em nome de Jesus, que a gente vai passear um pouquinho nesse livro. Todos acharam amém? Amém. Glória a Deus. Neemias, capítulo 1, versículo 2 em diante, diz assim: E veio Hanani, vamos ler do 2 em diante, né? E veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. Aqui Neemias estava perguntando ao mensageiro sobre a sua cidade chamada Jerusalém. Versículo 3: E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aleluia. Pode sentar adorando ao Senhor em nome de Jesus. O tema dessa noite, você pode dizer comigo em nome de Jesus? É tempo de reconstruir. Ali está um desenho dos muros. Com certeza de Jerusalém estava pior do que isso aí. É tempo de reconstruir. Fala para o seu irmão, para um ou dois, diz assim para ele: é tempo de reconstruir. Queridos, preste atenção nessa mensagem. Eu tenho certeza que vai te edificar muito. Nessa mensagem a gente vai dar alguns conceitos aqui históricos para você entender também sobre o espiritual. Então, amados, aqui a palavra de Deus, ela fala de um profeta chamado Neemias. Neemias, o profeta de Deus, e esse homem, segundo o seu chamado e a liderança que ele realiza, ele é um dos modelos nas escrituras sagradas de umas melhores lideranças, tirando Jesus. Então, essa ministração dessa noite seja, para você seja um líder, para você meu irmão, porque na verdade, líder não é aquele somente que está na frente de um ministério, mas na casa o homem é um líder, às vezes é no trabalho, você talvez é dono da sua empresa, você é um líder. Então, em todo o tempo, às vezes, nós estamos exercendo a liderança. Nós lideramos como pai. Então, aqui nesse momento, tem um grande ensinamento para a nossa vida. E também para a nossa vida espiritual e pessoal. A palavra de Deus fala que Neemias, o profeta, homem de Deus, ele buscou a saber como estava a cidade de Jerusalém, a cidade que ele amava. Mas para nós entendermos isso, temos que entender que Neemias, ele nunca esteve em Jerusalém. Neemias, ele nasceu no cativeiro babilônico. Ele nunca esteve nessa cidade, mas ele conhecia e amava. No seu coração, Jerusalém já habitava. E nesse momento ele pede um mensageiro, porque ele sabia que essa cidade um dia foi destruída. Ele sabia que o povo que levou ele ao cativeiro babilônico, ele sabia que aquele povo, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tinha destruído completamente
cidade, seja as casas, seja o templo que foi edificado por Salomão. Os muros foram quebrados, as portas da cidade foram queimadas, e a cidade estava em total desprezo e miséria. Neemias sabia conhecer essa cidade, porque era de costume os judeus passar a informação, a mensagem através dos patriarcas, tudo aquilo, a história do seu povo. Os judeus têm esse costume de passar toda a história de Israel para aqueles que estão nascendo, para a sua geração. Neemias amava Jerusalém, ele nunca esteve em Jerusalém, mas ele amava Jerusalém, sem ao menos ter tido lá. E a sua expectativa é de receber uma mensagem de como estava aquela cidade. Ele sabia que algum grupo retornou para edificar o templo, mas ele queria saber como é que estava o seu povo, a sua cidade natal. E a palavra aqui de Deus fala que um homem chamado Hanani, o mensageiro, ele chega e começa a contar o caos que estava Jerusalém. Jerusalém estava numa total miséria, desprezo, opróbrio, vergonha. E quando ali Neemias recebe aquela má notícia, o seu coração se entristece, uma profunda angústia domina o seu coração, e a Bíblia fala que ele se assenta. A Bíblia me diz que ele começa a chorar e se lamentar por alguns dias. A Bíblia me diz que Neemias, aconteceu isso no versículo 1, no mês de Quisleu. O mês de Quisleu significa o mês de dezembro. E Neemias, ele começa a receber essa má notícia, ele lamenta, ele chora, mas ele também começa a entrar em oração diante de Deus. Queridos, como homem natural, não existe aqui seres humanos, todos nós sofremos a má notícia, todos nós sofremos às vezes aquele momento de angústia, aquela tristeza tenta nos dominar. Mas Deus não quer que você ande triste, ou ande angustiado, ou ande decepcionado. Como homem natural, Elias, ele teve o seu momento de dor, de lamento, de choro, mas ali no momento, ali como um homem de Deus, como um homem espiritual, ele se levanta para tomar uma posição diante daquela má notícia. A palavra do Senhor me diz lá em um Salmo, abre a sua Bíblia em nome de Jesus, no Salmo 107, Salmo 107, no verso 39, a palavra de Deus me diz: mas outra vez decrescem, ou seja, retrocedem, recuam, e são abatidos pela opressão e aflição e tristeza. Quantas pessoas às vezes recuam do propósito, por uma aflição, por uma tristeza? Ela começa, em vez de avançar, ela começa a regredir, devido à opressão, devido à tristeza e aflição. Amados, Neemias dá um exemplo de liderança aqui, que eu tomo para a minha vida. Diante das más notícias, o que fazer? Todos nós, ninguém aqui está livre das más notícias, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que no mundo teríamos aflições, mas ele fala: tem de bom ânimo, tem de vontade de vencer, porque eu venci, tu vencerás. Neemias, ele começa a tomar uma posição, e a Bíblia fala no capítulo 2, que no mês de Nissan, ou seja, o mês Quisleu significa dezembro, e o mês aqui no capítulo 2, Nissan, aonde ele vai se colocar diante do próprio rei. No momento ele está em oração, ele está em intercessão. Se passaram 3 meses de intercessão. Uma má notícia chega, mas ele, como homem de Deus, ele começa a lutar com as armas espirituais. Ele não somente ora, mas também ele jejua. Jejum e oração são armas espirituais e mais poderosas do que as carnais, para destruir fortalezas do mundo espiritual. Sabe quando a gente chega um momento que parece que a nossa força do braço já não consegue realizar coisa alguma? Que a nossa limitação humana, a gente vê que não dá. Por mais que você possa ter boa vontade, por mais que você está ali andando, caminhando, meu Deus, o que eu posso fazer? Essa situação não dá mais para mim fazer, não dá, eu sou limitado, eu sou pequeno. Porque tem coisa que no mundo espiritual só Deus para operar,
mas Deus fala para nós não ficarmos desse jeito, porque no lugar dessa vergonha será lugar de dupla honra, assim diz o Senhor. E Deus começa a erguer ali, levantando um homem chamado Neemias. Neemias era copeiro, era mordomo do rei. Como o copeiro vinha em nossa memória, achamos que o copeiro somente bebia e experimentava daquilo que o rei bebia para dar ao rei. Não! Ele era mordomo. O copeiro era muito mais somente que aquele que experimentava a bebida do rei para livrar o próprio rei da morte. Porque muitas pessoas queriam às vezes matar o rei, então tinha um copeiro, um homem de confiança, para experimentar tudo aquilo que o rei ia tomar. Porque se porventura tivesse algum veneno, o copeiro morria primeiro. Era um homem separado, de confiança. O copeiro também era um conselheiro. E Neemias, nesse momento, diante das circunstâncias da sua cidade, quando chega aquela má notícia, meu amado, em nome de Jesus, ele era copeiro, estava numa nação, ele nunca tinha ido a Jerusalém, mas já amava Jerusalém, o seu povo, ao ponto ali de ele buscar fazer algo para o povo, e entra em oração. Nesse momento, escute isso, diante dos problemas, diante da dificuldade que vem sobre a sua vida, a minha vida, Deus nesse momento, Ele revela o teu chamado, o propósito para aquilo que você foi gerado. Para nós fomos chamados para restaurar muros em nossa vida. Qual é a área da nossa vida que foi bombardeada? Qual é a área da nossa vida que você talvez recebeu a notícia, e isso tenta dominar o teu coração? A angústia vem como a flecha diabólica do diabo, para tentar te paralisar, para minar a sua fé, a sua força. Mas Neemias, independente da situação, ele chora, ele lamenta, mas ele toma a posição. Eu vou entrar na presença do rei, mas antes eu vou orar, eu vou ser dirigido por Deus nessa causa. É exatamente no meio da aflição, no meio do problema, quando sobrevém em nossa vida, porque até aqui então, Neemias ainda não sabia qual era o seu chamado de Deus. Deus não chamou para ser copeiro, Deus chamou ele para ser um reconstrutor de muros, de vidas. Deus chamou ali você para reconstruir vidas. Aonde está tudo acabado, aonde está tudo queimado, aonde quando nós olhamos está somente um monturo. Quem é que se importa com o monturo? Quem é que se importa com aquilo que não tem valor? Quem é que se importa com portas queimadas? Neemias, ele, ainda que estava ali servindo ao rei, e ser copeiro não era para qualquer um. Ele comia a comida do rei, debaixo dele tinha servo, que servia Neemias. Mas diante daquela situação, chegaram aos seus ouvidos, ele entende que Deus tem um chamado na sua vida. Ele começa a compreender o seu ministério. Fala para o seu irmão, os problemas te mostram o teu chamado. Os problemas nos mostram para aquilo que Deus está nos levantando. Quando está entendendo, diga glória a Deus. Neemias, ele podia dizer assim: eu nunca tive nessa terra, eu nunca vi esse povo, sei que é meu povo, esse povo pecou lá atrás e por isso pereceu, os inimigos prevaleceram, eu vou sair agora, estou aqui com o rei confia em mim como tudo do bom, do melhor, eu moro no palácio, estou na fortaleza de Suzã, de Fortaleza de Suzã até Jerusalém era 1.500 quilômetros, ele está 3 meses em oração, mas ele entende, meu irmão, em nome de Jesus. Quantas pessoas às vezes não querem abrir mão do seu conforto, ou muitos falam até assim: eu já tenho problema demais, porque eu vou me meter em outros problemas? Quantas pessoas dizem: Neemias tinha um problema, Neemias também, ainda que servia o rei, ele era escravo, ele podia ter conforto e tudo, talvez ele podia dizer assim: eu já tenho meu problema, eu já tenho minha vida, para que eu vou me meter nessa situação? O que eu vou fazer lá nessa cidade? Meu irmão, tanto eu e você, todos nós, todo ser humano que estão vivos, quantos estão vivos aqui? Diga glória a Deus. Eu posso dizer que você tem problema, uns maiores, outros menores, mas todos temos problemas.
Às vezes uma área diferente da outra, mas todos nós temos problemas. E Deus está falando para você essa noite, como Ele fala comigo. Os teus problemas não impedem de você estender a sua mão para abençoar outros. A palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Não feche a sua Bíblia aqui em Neemias. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 8. Aleluia. Diga comigo, eu tenho um problema, mas o problema não me tem. Você pode dar glória a Deus por isso, em nome de Jesus? Em 2 Coríntios capítulo 8 vai falar, Paulo ensinando a igreja de Coríntios, ele traz um exemplo para a igreja. A igreja estava vivendo uma desunião, contenda, e aí Paulo começa a trazer em memória das igrejas e diz o seguinte, eu quero dar um exemplo para vocês. Existe a igreja da Macedônia, que são pessoas totalmente estão vivendo uma tribulação, perseguição, são pobres, mas eles tiraram daquilo que não tinham para abençoar a outra igreja da Judéia que era mais pobre. Paulo começa a descrever aqui no versículo 1 dizendo, também irmãos, vos fizemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, essa igreja estava sofrendo tribulação, perseguição, muita dificuldade. Houve abundância no seu gozo. E como a sua profunda pobreza era uma profunda pobreza, essas igrejas da Macedônia superabundou em riqueza da sua generosidade. Aleluia. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Aleluia. Pedindo com muitos jogos e graça a comunicação deste serviço que fazia para com os santos. Meu irmão, era uma igreja problemática, vivendo uma dificuldade, vivendo uma miséria, uma total pobreza. Mas eles entenderam que até mesmo aquilo que não tinham pouco, eles poderiam abençoar aqueles que tinham menos do que ele. O teu problema pode ser grande, mas quando a gente olha para a nossa direita e nosso lado, como foi interpretado aqui nessa peça aqui hoje, tem pessoas piores do que a gente. E a igreja foi construída exatamente para isso, para amar uns aos outros, coisa que lá fora não existe. Esse amor na igreja tem que ter. Aleluia. A Bíblia fala aqui em primeiro, aleluia, e no Salmo, perdão, em nome de Jesus, não, em 1 Coríntios também, em nome de Jesus, capítulo 10, 24, 1 Coríntios capítulo 10, 24, vai dizer o seguinte: ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Aleluia. O próprio Deus ensinando, não busca aquilo que é somente propriamente seu, mas busca também abençoar aqueles que estão ao seu lado. Aleluia. Amado, exatamente Neemias, voltando para o texto, o seu coração se compadece por amar Jerusalém, seu povo. Ele ora durante 3 meses, de dezembro a março. A Bíblia diz que no capítulo 2, ele estava ali servindo o rei Artaxerxes, e naquele momento que ele estava servindo como copeiro, na sua função, o copeiro ele olha para o semblante de Neemias, e acostumado como ele olha para Neemias e fala: por que você está tão triste? E detalhe, naquele tempo e nesse governo, esse rei, ele poderia executar Neemias por causa da sua tristeza. Ninguém poderia servir ao rei triste, era uma ordem da época. Ninguém poderia entrar de luto no templo, na fortaleza de Suzã, no palácio, porque aquele que entrasse, se o rei acordasse de mau humor, era dado ordem para executar. Então aqui a Bíblia me diz que nesse momento Neemias ele demonstrou tanta uma tristeza, tanta angústia que ele estava pelo seu povo, por amor.
Aleluia. Aqui no versículo do capítulo 2, olha só. Versículo 1. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, de março, o ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes, diga comigo, nunca antes, estivera triste diante dele. Neemias nunca demonstrou tristeza na presença do rei. Ele sempre fazia a sua função como devia fazer. Aleluia. Como é que as pessoas veem você? O seu semblante. Tem pessoas que às vezes vêm tão triste, tão cheio de problema, que as pessoas já acham que aquilo é normal. Não, a pessoa é assim mesmo. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Não deixe que os problemas venham roubar a sua alegria. Nesse momento aqui o semblante dele estava. É o único momento ali que ele está servindo daquela forma. Ele estava correndo risco de vida. Não por causa que ele tinha problema algum com o rei, mas por causa de um povo que ele amava. Amém, queridos? Ele estava sofrendo o risco de ser executado. Se o rei olhasse para ele, se acordasse num dia de mau humor, olhasse para aquela pessoa triste, eu não quero você triste ao meu lado, você vai morrer agora executado. A Bíblia fala que naqueles 3 meses, você pode ter certeza de intercessão, Deus estava trabalhando já no coração daquele rei. Fala para o teu irmão, a oração, o jejum, a palavra é a chave da tua vitória. Aquilo que você não consegue fazer humanamente, naturalmente, Deus fará por você quando você clama por Ele. Aleluia. A oração do justo tem muitos seus efeitos. Deus já começou a trabalhar, porque se não estivesse trabalhando, Neemias estaria morto. Deus estava trabalhando ali no coração do rei. O rei olha para ele no versículo 2 e disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então tem muito em grande maneira. E disse o rei: viva o rei para sempre, como não está triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, tendo sido consumida, e as suas portas a fogo. O rei disse: quem me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. Escute isso. Naquele momento Deus estava trabalhando. Neemias coloca diante do rei. O rei fala: por que você está triste? Dá uma abertura. Neemias começa a contar a história que os seus pais, daquela cidade onde estavam sepultados, a cidade dos seus pais estava queimada, os muros ao chão. Isso era uma vergonha, era um desprezo. Meu irmão, uma cidade que se preza naquele tempo, toda a cidade tinha que ter muro. O muro era uma segurança. Se não há muro, não tinha segurança, não havia proteção. Jerusalém estava sitiada, Jerusalém estava miseravelmente destruída, roubada, porque toda hora entravam pessoas para saquear, porque não tinha muro de proteção. E Neemias se importa com isso, se compadece, vai ao rei. A Bíblia me diz aqui que nesse momento o rei pergunta, ele começa a declarar, mas naquele momento que o rei pergunta, ele é assim: o que você quer que eu faça? A Bíblia fala que ele ora. Ele fala assim: rei, me dá 3 horas de oração que daqui a pouco eu volto. Ele começou a orar em espírito. Sabe aquela coisa que você precisa falar, mas com sabedoria, na direção de Deus? Queridos, eu ouvi uma coisa, aprendi com o homem de Deus, os pregadores famosos aí que a gente tem. Benção. Ele falou uma coisa importante: diante das autoridades, saiba como você fala, porque toda a autoridade foi construída pelo próprio Deus. Neemias, ele tinha um propósito, ele orou. Não basta somente orar, jejuar, a gente tem que vigiar. O pregador que eu aprendi, ele disse o seguinte: não se peita a autoridade. A autoridade não é para ser peitada, ela é para ser respeitada. As autoridades constituídas pelos homens, sejam guarda de trânsito,
Se você chegar com sabedoria e conversar, você pode quebrar até a pessoa. Peita ele, você vai preso. Um soldado que se preze num quartel, para ele estar diante de um comandante, de um general, como é que ele tem que chegar? Aleluia! Numa sala de aula, um aluno, ainda que possa ter a sua razão, como é que ele tem que tratar o professor? Dentro da nossa casa, os nossos filhos, quando ele quer alguma coisa, ele tem que vir com cuidado e sabedoria para pedir. Ele não pode peitar pai e mãe para exigir alguma coisa, porque tal filho que faz isso não terá nada do seu pai. Seja no trabalho, seja na igreja. Meus amados, a gente tem que saber se colocar. Aonde é a nossa posição? Quem falou isso foi Silas de Malafaia. Ele fala que tem uma rede de marketing gospel. Ele fala que tem vários funcionários. Funcionário que chega perto de mim, tentando me peitar, não tem nada. Se saber chegar, saber conversar, saber respeitar, ela ganha até tudo comigo. Da mesma forma os filhos. Se o teu filho, ele ganha as coisas no grito na tua casa, quando crescer ele vai dar um tapa na tua cara. A autoridade não é para ser peitada. A autoridade é para ser respeitada. Neemias, como servo de Deus, ele fala com o rei com sabedoria. Ele ora naquele momento para pedir ao rei. Ele tinha um propósito de Deus no seu coração. Ele fala aqui no versículo 5, olha a sabedoria. Disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quando durará a tua viagem? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais o rei, se o rei parece bem, dê-lhe as cartas para os governadores da lei do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Ele declara a situação, ele pede, se é do teu bom agrado, meu rei. Olha como é que ele se coloca, com sabedoria. Não é ser puxa-saco, é usar de sabedoria, é saber se colocar. E naquele momento ali o rei dá tudo quanto ele pede, autorização, as cartas do próprio rei. Quando Neemias vai na cidade, entenda bem isso, a cidade estava com 90 anos com muros no chão. A cidade estava sendo edificada, mas não havia muro. O povo ali estava se conformando com a situação. Passava por cima dos escombros, das portas queimadas, e muitos de nós às vezes nos conformamos. Deus nos levanta para ser restauradores de muros, de brecha. Deus nos chama para reconstruir relacionamentos, ministério, aquilo que Deus sonhou para nós. Mas 90 anos o povo estava apático. Alguns estudiosos falam que foram 120, não importa a quantidade, quase um século. Um século onde pessoas que diziam que tinham fé em Deus, mas ninguém fazia nada para mudar aquela situação. Pessoas passavam por cima dos muros todo dia, monturo. Em 90 anos, você há de concordar comigo, que nascia a pessoa, crescia e morreram pessoas sem fazer nada. Aleluia! Mas Deus levanta alguns e pede a sua cooperação, porque a mão do Senhor estava sobre Neemias. Quando Neemias chega na cidade, a primeira coisa que ele faz, ele não sabia o estado do muro, porque nunca esteve na cidade. Ele não sabia como é que estava a situação, mas ele já tinha no propósito: eu vou restaurar os muros de Jerusalém, porque a mão do Senhor está sobre mim. Ele não ficou incomodado com a dimensão do problema, com a dimensão da situação, mas ele já estava posicionado com um propósito definido: eu vou voltar. Quantas pessoas talvez levantaram? Neemias, são 1.500 quilômetros para você ir a Jerusalém, o local é muito longe. Não importa se for 1.500 quilômetros, 2.500 ou 10.000, eu tenho um chamado de Deus. Eu sou um reconstrutor de muros para a glória de Deus. Neemias, mas aquilo está tudo acabado, não tem uma parede de pé. São 90 anos, pessoas incomodam.
Ele nos chama, é porque Ele quer explorar o nosso potencial para a sua obra. Ele sabe quando Ele nos chama, por mais que você possa olhar para você e dizer, eu não posso, eu não sei, mas Deus, Ele olha para nós e fala, você tem potencial, eu vou ser contigo e você vai reconstruir, porque eu sou contigo, assim diz o Senhor. Aleluia. Quando Ele chegou, o povo ali na miséria, povo desanimado, humilhado, zombado, o quadro era esse. E às vezes chega um momento na nossa vida que a gente está sendo zombado, humilhado, envergonhado, o opróbrio, mas como disse, lugar de vergonha, lugar de dupla honra, assim diz o Senhor. Quando Neemias chega, ele pega o seu animal, a Bíblia fala que o único animal que tinha é aquele que ele montava. Ele começa a fazer uma inspeção pela cidade, porque ainda não conhecia o estado da cidade. Ele dá a volta nos muros e começa a ver. E ali começa a dar um grande ensinamento para nós que somos líderes. Nós não podemos ficar à paz com a situação. Se eu quero reconstruir algo, eu tenho que começar a me planejar. Como eu vou chegar, como nós vamos alcançar. O problema existe, mas Deus vai me dar sabedoria para resolver isso. Porque maior o que está comigo do que aquele que está no mundo. Neemias começa a montar no seu cavalo e começa a ver aonde começar. Ele já tem algo na sua mente planejado, iniciar a sua reconstrução. Já estava com um propósito definido. Ele sabia, alguns estudiosos diziam que ele já sabia que ia encontrar oposição na cidade. A Bíblia fala que quando ele chega, ele reúne um grupo de 38 pessoas. Um grupo de 38 e começa ali, olha, nós vamos começar. Cada um na frente das suas casas, cada um vai fazer a sua parte. Cada um vai ajudar um pouquinho. A Bíblia fala que nenhum ficou de fora. 38 grupos, cada um ficou no grupo. Ninguém ficou de fora. Porque a obra de Deus, a gente não faz sozinho. Todo mundo tem que estar dentro. Mas havia no meio do grupo alguns opositores, alguns que queriam criticar, alguns que estavam a impedir, e alguns estudiosos dizem que Neemias já sabia que contra isso. Meu amado, quando você faz algo para Deus, seja uma restauração da sua família, seja restauração do seu ministério, seja restauração, seja do que for, você pode se preparar que você pode ser perseguido, você pode ser caluniado, você pode ser difamado. E quando Neemias chega, o povo fala o seguinte para ele, vem cá, quem é que vai garantir essa obra? Quem é que vai nos garantir, Neemias? Ele não fala da carta do rei, que tinha a carta, a autorização do rei, mas ele diz o seguinte, as mãos do Senhor estão sobre mim. As mãos de Deus estão sobre a sua vida. As mãos de Deus estão sobre as nossas vidas. Deus é Deus que muda a tempo, as nossas horas. Deus é Deus que estabelece e remove reis. Deus é Deus que do nada faz o tudo. Neemias acreditou pela fé, não por aquilo que estava vendo, não por aquilo que estava vivenciando, não por aquilo que os seus olhos estavam dizendo, mas ele estava andando não somente no natural, mas sim no sobrenatural de Deus, chama fé. Não uma fé como eu aprendi emocional, uma fé religiosa, mas uma fé viva. Muitos falam que tem fé, muitos ali 90 anos com os muros parados. Povo de Deus, nunca fizeram coisa alguma. A Bíblia me fala que fé sem obra ela é morta. É nesse momento, meio dos problemas da adversidade, que Deus está levantando, dizendo a seu povo, eu estou te levantando para restaurar muros da tua vida, restaurar muros da sua comunidade, restaurar muros da sua igreja. Lugar de vergonha será lugar de dupla honra, assim diz o Senhor. Mas para isso você tem que viver fé. Porque se você entregar os problemas, você não vai ver o projeto de Deus na sua vida. Ele fez a parte dele, orou, jejuou, teve direção. Deus começou a sinalizar os sinais, começou a apontar, é por aqui que você vai. Quando ele chega lá, ele encara duas situações governantes, chamados Sambalat e Tobias, um está cristão na Transjordânia, outros governavam Sambalat em outra localidade. E esses dois governantes intentam a paralisar a obra, começam a zombar de Neemias. Vocês são fracos judeus? Vocês acham que têm condições de edificar alguma coisa? Começam a zombar de Neemias. A Bíblia fala, irmão, que Neemias ele começa a obra. Ele dá credibilidade àquilo.
E abra sua Bíblia lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. No capítulo 6, Neemias começa a edificar a obra. E no versículo 1 diz assim: sucedeu mais que ouvi do Sanbalat, Tobias, Gesem, o Arábio, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, começou a edificar e não parou. Entenda bem, no princípio, Sanbalat e Tobias só mandava mensagem, ameaça, mas depois ele queria agora atacar Neemias ao ponto de matá-lo. Tem pessoas que às vezes oferecem uma falsa ajuda na obra, aparenta que quer te ajudar, mas tem pessoas que às vezes quer que você venha ser destruído. Tem pessoas que às vezes não torcem para uma restauração, mas fica na torcida pela queda. O que vai acontecer agora? Vamos ver agora. Nós vamos ver que a mão do Senhor está conosco em nome de Jesus. Maior que está conosco. Meu irmão, palmeira inverna, mas não quebra. Você pode ter certeza disso. Muitos torcem, muitas ficam torcendo para você. Sentenciar o teu próprio óbito. Mas Jesus é contigo por onde quer que tu andares, assim diz o Senhor. A Bíblia fala que esses homens começaram a edificar. Neemias trabalhava com uma mão, trabalhava na obra, e com a outra trabalhava com a espada, para se defender do ataque dos inimigos. A Bíblia fala que teve um momento que Neemias nem tomar banho ele tomou, não trocava nem a roupa. Isso significa que talvez ele nem deixou de tomar banho, esforçando de noite. Vamos embora, vamos conseguir, a gente vai dar tudo certo. E os muros estavam levantando. Daqui a pouco eles diziam assim: olha, esses muros aí, e começaram a levantar, chegando para a metade, começaram a vir as piadinhas. Não vai chegar nem para passar de novo. Uma raposa vai passar e vai cair o muro. E Neemias não dá ouvido não. A Bíblia fala que em 52 dias os muros foram edificados para a glória de Deus. Sanbalat e Tobias não pararam. A ira aumentou, a fúria. Que negócio é esse? Pensei que eles estavam destruídos. Pensei que eles iam morrer humilhados. Pensei que eles iam viver nessa vergonha. Aleluia. Mas o nosso Deus, Ele muda o nosso tempo e as nossas horas, assim diz o Senhor. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, assim diz o Senhor. A Bíblia fala aqui que eles começaram quando viram não haver mais brecha alguma. O trabalho, houve um esforço, houve ali em nome de Jesus ali o potencial do homem de Deus, Neemias, e mais com aquelas pessoas que o ajudaram. As pessoas pagaram o preço. A Bíblia fala que eles tentavam impedir, e eles declararam uma palavra, aleluia, no versículo 3 dizendo: enviei-lhes mensageiro a dizer, aqui no versículo 2, Sanbalat e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemos-nos junto conosco nas aldeias, no vale do Ono. Porém intentavam fazer mal a Neemias. Neemias estava acabando já de fazer a construção. Eles mandaram o mensageiro e falaram assim: olha, manda ele aqui, vem congregar comigo. Mas aquele era um laço. Neemias, que estava cheio da presença de Deus, ele sabia. Ele disse aqui no versículo 3: e enviei mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo nenhum podereis descer. Por que cessaria esta obra, enquanto deixasse fosse ter convosco? Aleluia. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira não lhe respondi. Por 4 vezes, vê como é que o diabo lhe tenta? Por 4 vezes eles tentaram armar um laço para Neemias. Por 4 vezes. Se você estudar o capítulo 6 de Neemias, esses homens eram tão ruins, usados pelo diabo, porque o diabo, quando não vem, ele manda mensageiro. Mas ele era tão ruim, essas pessoas, que eles fizeram o seguinte: chamaram os profetas, subornaram os profetas. Agora você vai profetizar sobre a vida de Neemias, mas profetiza a maldição. Sabe aquelas pessoas que às vezes falam em nome de Deus somente para te amaldiçoar? Olha, Deus falou comigo isso, Deus falou assim, Deus falou assado. A Bíblia fala que Neemias não dava crédito nada disso. Ele só dizia uma coisa: a mão do Senhor está sobre mim. Você pode dizer isso? A mão do Senhor está sobre mim. Você sabe quando Ezequiel
foi escrito aquele capítulo 37, o Vale dos Ossos Secos, exatamente nesse momento. Enquanto Neemias foi levantado para reconstruir o muro, Ezequiel foi levantado para encorajar o povo em profetizar. Reconstrução e profetizar significa a mesma coisa. Quando ele fala que levou o povo a um vale de ossos secos, perguntou a Ezequiel: Ezequiel, o que tu vês, Ezequiel? Eu vejo um monte de ossos nesse vale. Não posso eu gerar vida nesses ossos? Aleluia! Deus levou a Ezequiel a uma situação, mostrou um lugar sequíssimo, não havia vida, não havia nada. Era impossível aos olhos humanos acontecer alguma coisa. A razão diz que não, o natural fala acabou, mas Deus fala: eu não posso gerar vida nesses ossos. Ezequiel só ouviu uma palavra dizendo: tu sabes, Senhor. Sei, Ezequiel, abre a tua boca e profetiza. Enquanto o homem começou a profetizar, Deus começou a fazer um rebuliço e gerar vida naqueles ossos. E a Bíblia fala que foi levantado um grande exército para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Todos aqueles que talvez torcem para a derrota vão ver a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Porque os planos de Deus ninguém pode frustrar. Neemias, se fosse intimidado por essa situação, ele não seria exemplo para nós na nossa vida. O momento que Neemias entendeu o chamado, a vida inteira, desde que ele nasceu, foi revelado diante dos problemas. Filho, eu te levantei para isso. Deus liberou essa palavra também para a minha vida. Diante dessa situação, que às vezes a gente vê situações que a gente não quer passar, Deus, ele fala assim: eu te levantei para restaurar. Eu não posso? Eu falo: tu sabes. Abre a tua boca e profetiza, filho de Deus. E a gente profetiza. Vida, não morte. Solução, não problema. Vitória, não derrota. Paz, aleluia, e não destruição. Comunhão e não inimizade. Amor, não ódio. Temos que profetizar. Aleluia. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus, querido. Ezequiel 37. Aleluia. Abra agora em Neemias, capítulo 13. Na parte B do versículo 2. Por isso, irmão, que o obreiro é provado. A Bíblia fala em Neemias capítulo 3, versículo 2, no finalzinho diz assim: ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Você pode dar glória a Deus para Jesus? Aleluia. Fala assim: Deus vai